Evangelho é a boa nova da salvação de Deus ao homem. Sabemos isto. Esta boa nova é baseada na noção de que Deus fez por nós o que nós não podíamos fazer por nós mesmos. Isto aconteceu através da encarnação, ou seja, Deus se fez homem. E nós sabemos isto através da vida, da morte e da ressurreição de Jesus, que confirma a sua encarnação e a sua divindade. A ressurreição, assim, irmãos, é um elemento-chave, fundamental do Evangelho, visto que sem ela, para confirmar a divindade de Jesus, a sua morte perderia o seu valor e a salvação caía por terra. É isto que Paulo diz aos crentes em Corinto, que estavam questionando a possibilidade da ressurreição. Eles punham em dúvida, eles punham em causa se era possível a ressurreição. E Paulo diz de forma categórica, vimos isto na semana passada, diz: se não há ressurreição, Jesus não ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, estamos perdidos. Não há salvação. Continuamos nos nossos pecados. Os que morreram sem Cristo não têm esperança nenhuma. E nós somos os mais miseráveis dos homens porque estamos à espera da glória que na verdade não existe. E dizíamos aos irmãos, para surpresa de alguns, que nós não somos salvos pela cruz. E tivemos que explicar porque alguns irmãos ficaram assustados. A cruz é um objeto, irmãos. É um objeto, era um instrumento de tortura. A cruz não salva ninguém. Quem salva é Jesus. E Jesus nos salvou na cruz? Sim. E como é que nós temos a certeza? Por causa da ressurreição. A sua morte na cruz teria sido a morte de mais um mártir, de mais um, entre tantos que deram as suas vidas por várias causas, se ele não tivesse ressuscitado. Mas como Jesus ressuscitou no terceiro dia, nós ficamos com a certeza absoluta de que ele era quem dizia ser. Deus o Filho de Deus. E então a sua morte na cruz deixa de ser a morte de um mártir e passa a ser a morte do Filho de Deus feito homem, o nosso Salvador. É por isso que Paulo defendia de forma tão aguerrida a noção da ressurreição. E é por isso que ele disse aos crentes de Corinto da necessidade absoluta de nós entendermos e confiarmos na ressurreição. Mas para que isso acontecesse era preciso que houvesse evidências. E quais são as evidências? E Paulo tinha começado o capítulo com as evidências, e eu convido o irmão a abrir em 1 Coríntios capítulo 15, para nós vermos o que Paulo escreve. Abra, ouça e mantenha a sua Bíblia aberta para nós podermos avaliar versículo a versículo e compreendermos bem. Paulo diz assim, 1 Coríntios 15, a partir do verso 1: também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos, e assim haveis crido. Vamos lembrar a situação, irmãos. Havia em Corinto quem negasse a ressurreição. Porquê? À partida, nós temos 3 possibilidades para crentes na igreja de Corinto negarem a ressurreição. A primeira e mais provável e mais comum e talvez a maioria dos que assim faziam, o faziam porque estavam influenciados e dominados
pela filosofia, pelo pensamento, pela forma de ver e de pensar da sua cultura, a cultura grega. Na cultura grega, a ideia de ressurreição era impossível. Para os gregos, a alma era imortal, mas o corpo era uma coisa má, era uma coisa ruim. Logo, a ideia grega era de que a alma boa estava presa num corpo mau e por isso era na hora da morte, depois da morte, a alma era liberta, era solta. Nós dissemos aos irmãos, semana passada, apenas recordar, que essa é uma das razões pelas quais os gregos e depois os romanos gostavam tanto da cremação. Porque como eles desvalorizavam o corpo, queimar o corpo depressa que é para poder soltar a alma rapidamente. Não é essa a visão cristã. Porque nós herdamos a visão judaica que Deus criou o mundo. E se Deus é o Criador, Ele também criou o homem. E criou o homem corpo e alma. Logo, o corpo, na visão bíblica, não é necessariamente algo mau. Foi Deus que nos deu. E nós vamos ver mais para a frente que a ressurreição tem muito a ver com isto. Mas estes crentes em Corinto, que estavam dominados por essa mentalidade, para eles, voltar ao corpo era andar para trás. Então, depois que morreu e a alma foi liberta, agora vai voltar outra vez ao corpo, ou um corpo que já está estragado, já está apodrecido. Nem pensar, a ressurreição é inaceitável. E alguns tinham-se convertido, tinham-se tornado cristãos, mas ainda estavam dominados por aquela mentalidade. E por isso eles tinham dificuldade em aceitar isto. Quando Paulo esteve em Atenas a pregar, e nós vemos isso em Atos capítulo 17, ele falou da ressurreição, os gregos, aqueles filósofos e aqueles líderes que estavam ali em Atenas riram dele, fizeram um troço. Este coitado, agora já entrou num outro, agora começou a falar da ressurreição. Não, isso a gente vai te ouvir num outro dia, porque isso é muito complicado. Mas esta era uma das possibilidades para a igreja de Corinto. Havia também a possibilidade de que alguns membros da igreja de Corinto fossem judeus influenciados pelos saduceus. Os saduceus eram um grupo que liderava o judaísmo lá no templo de Jerusalém, e eles só aceitavam o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. E baseados no Pentateuco, eles diziam: não há ressurreição, não há imortalidade da alma. Acabou, ponto final. O descanso que existe em Deus é como que uma espécie de desaparecer. E, portanto, como os saduceus negavam a ressurreição, pode ser que houvesse judeus na igreja de Corinto que também negavam desta maneira a ressurreição. E também pode ser, irmãos, que houvesse um grupo já influenciado por uma heresia que fica conhecida como o gnosticismo. Os gnósticos, que eram influenciados pelo pensamento grego, negavam o valor do corpo físico. Eles defendiam que a ressurreição era espiritual, só espiritual. Dizer que Jesus tinha ressuscitado era uma espécie de dizer que, não, realmente Jesus, a sua influência, não é? Como que o seu espírito permanece presente conosco, e era essa a visão que eles tinham de ressurreição. Negavam a ressurreição física de Jesus. E Paulo diz: de forma nenhuma, isto não é aceitável. Jesus ressuscitou em corpo físico visível. E então Paulo vai dar as evidências. Vamos olhar para o texto, irmãos. Versículo 1. Eu vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. O evangelho é algo que tem que ser recebido e não apenas entendido. Há um elemento, irmãos, intelectual no evangelho, sim. As pessoas têm que entender o que está sendo dito. Mas alguém pode ouvir e até entender, pode até lhe fazer sentido e não ser salvo. Nós encontramos episódios no próprio Evangelho com o Senhor Jesus Cristo. Jesus, em alguns momentos, falou, fez o apelo de forma direta e clara, e vemos que aquela pessoa a quem Jesus fez o apelo entendeu, mas não recebeu, não aceitou. O moço rico, por exemplo, ele chega à presença de Jesus cheio de vontade, cheio de emoção. Intelectualmente ele está preparado, mas quando o Senhor Jesus faz o desafio final, ele dá meia volta e vai embora. Ele entendeu, mas não tinha recebido ainda. Alguém pode entender o Evangelho ao ponto de explicar a outros, de ser capaz de responder corretamente às perguntas feitas sobre o Evangelho, e mesmo assim não ser salvo. Aqui Paulo está a dizer que a pregação fora feita, fora entendida, mas mais do que isto, os coríntios a tinham recebido, a tinham aceito. A salvação, irmãos, é uma relação na qual nós entramos.
é um relacionamento, e neste relacionamento é preciso que haja entrega, compromisso. Dar um exemplo aos irmãos, talvez prático. Imagine que alguém leia-lhe um contrato. Traz-lhe um contrato e lê o contrato, e você ouve o contrato e diz: bom, excelente contrato. E você ouviu a leitura do contrato e diz: realmente percebi todas as implicações que o contrato tem, entendi as vantagens que o contrato oferece, entendi o que é que o contrato está a pedir. Olha, um excelente contrato. E pode ser até que você saia dali e diz: olha, leram-me um contrato, olha, espetacular, contrato muito bom. Isso quer dizer o quê? Que você passou a ser sócio? Você já está a receber aquilo que diz respeito ao contrato? Você pode ser considerado alguém que faz parte daquilo que lhe foi apresentado? Não. Para que você possa realmente fazer parte, é preciso que você aceite o contrato. É preciso que você assine por baixo. É preciso que você tome um compromisso em relação àquilo que é necessário num contrato, porque existem duas partes. É necessário entendermos o Evangelho, irmãos, mas temos que nos comprometer com ele. E na salvação, o Senhor deu tudo por nós. Ele pede o nosso compromisso. É preciso a nossa vontade envolvida. É preciso que nós baixemos o nosso eu e digamos ao Senhor: sim, eu quero, eu preciso de Ti. Está aqui a minha vida, eu quero que Tu sejas o Senhor, eu quero que Tu sejas o comandante, eu preciso do Teu perdão, eu preciso do Teu governo. E Paulo continua e diz aos crentes: pelo qual também sois salvos, o Evangelho, se o retiverdes tal como tenho anunciado, se é que não crestes em vão. E alguém lê este versículo sozinho, sem ler o resto do contexto, sem perceber o que é que está sendo dito aqui, pode dizer assim: então será que alguém pode perder a salvação? Será que alguém pode ouvir, mas no fim acabar por não ser salvo? Paulo está a dizer aqui, ele está a pôr o condicional. Se o retiverdes, quer dizer, alguém pode não reter, alguém pode não se apegar, alguém pode não segurar o Evangelho e de repente perder. E agora, será que eu perdi? Irmãos, uma das regras bíblicas é que a palavra não se contradiz. E nós não podemos pegar todos os textos bíblicos que nos dão a garantia da salvação e dizer que então todos aqueles textos são contraditos por outros que dizem que afinal perdemos a salvação. Não é disso que Paulo está a falar, irmãos. Paulo está a dizer aqui que a fé se confirma pelo crente que se apega a ela. Quando o crente a retém, a segura, quando ele se apega à sua fé, à sua salvação, isto é sinal verdadeiro da sua salvação. Alguém que diz, mas que não vive. Alguém que fala, mas que não mostra. Alguém que diz ter fé, mas não tem conteúdo. Tem uma fé da boca para fora. Não está a confirmar, afinal, aquilo que diz ter. Havia multidões que seguiam a Jesus. E, no entretanto, a palavra diz que o Senhor Jesus não se fiava neles, porque sabia como estavam os seus corações e que eles não estavam apegados à fé. O apego é a confirmação de que a nossa fé é uma fé genuína. Como o próprio Senhor Jesus Cristo disse, há vários tipos de solo. E por vezes a semente cai e cresce muito rápido, mas não tem raiz. E por isso morre. E é disso que Paulo está a dizer. Eu preguei-vos o Evangelho e vocês tiveram que recebê-lo. E para provar que vocês realmente foram salvos e que a vossa fé foi válida, vocês não somente o receberam, mas se apegaram a ele. Porque alguém que diz ter fé, mas que não se apega, não se agarra, não confirma na sua vida esta fé, afinal tem uma fé que é vazia e que é vã. E então Paulo continua e diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Isto é uma fórmula. Os irmãos já se ouviram, se prestarem atenção, já ouviram esta mesma fórmula ser usada antes. Lembram-se? No texto do capítulo 11, conhecidíssimo, repetido a todos os domingos de ceia: pelo que eu vos entreguei o que também recebi, que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão. Os irmãos já ouviram esta leitura dezenas de vezes. É a mesma fórmula. Era a fórmula usada pelos rabis judeus para dizer: olha, o que eu estou-vos a transmitir não é só meu, não é da minha cabeça, não foi inventado por mim. Eu estou a transmitir-vos, eu posso garantir o que vos digo, mas também tenho toda a baliza, todo o fundamento de todos os que vieram antes e que confirmam aquilo que eu estou dizendo.
Não estou falando sozinho, eu tenho muitos junto comigo que afirmam isto. Paulo tinha recebido o seu evangelho diretamente de Jesus, mas ele também tinha convivido com os apóstolos, ele também tinha participado da igreja, ele tinha a confirmação de todas as testemunhas e ele então podia testificar com segurança: eu estou-vos transmitindo algo seguro, que eu recebi do Senhor, mas não só do Senhor, de todos os demais que junto comigo testemunham. E o que é que ele transmite? Segunda parte do versículo 3, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. É interessante, irmãos, porque antes de chegar à ressurreição temos que passar pela morte, não é? A morte sempre tem que vir antes da ressurreição, e a morte era necessária, porque na visão messiânica do primeiro século ela não fazia sentido. Porquê é que Jesus repetiu tantas vezes aos discípulos: olha, eu vou ter que ir a Jerusalém, eu vou ser preso, eu vou ser morto? E os discípulos parece que não percebiam. Será que ele estava a falar uma língua estranha? Não, estava para perceber. Mas é que na cabeça deles não batia certo. Ele é o Messias, ele vai ser morto. Ele é o Messias, ele vai ser morto, mas estas duas coisas não combinam. O Messias não vai ser morto, o Messias vai triunfar. O Messias veio para reinar, o Messias veio para conquistar, ele veio para mandar, ele não veio para morrer. Quando Pedro repreende Jesus: ó Senhor, esta história de morrer pega mal, Senhor. Os outros depois ficam assustados. Eu não, eu sou Pedro, eu estou seguro, estou firme, mas os outros discípulos ficam assim um bocadinho assustados com esta conversa. Senhor, não fale sobre isto. E Jesus disse o quê? Para trás de mim, Satanás. E nós às vezes ficamos muito assustados e impressionados com aquilo que se passou com Pedro. Irmãos, Pedro estava apenas a reagir, como todos os outros, tendo em conta o conhecimento que ele tinha, o entendimento que ele tinha, de que não era possível o Messias morrer. Mas o Evangelho começa por dizer que ele morreu, segundo as Escrituras. Porque a morte do Messias, irmãos, era fundamental, era necessária. Olha, basicamente dizer aos irmãos que ela era uma necessidade profética, porque a profecia dizia que ele ia morrer. Todos os profetas que falaram sobre o Messias e que anunciaram muitas coisas também falaram da sua morte. 1000 anos antes de Jesus morrer, Davi compôs o Salmo 22 descrevendo a crucificação. 700 anos antes, Isaías falou sobre o servo sofredor, que através das suas feridas ia nos sarar. Era evidente que o Messias não vinha apenas para ser vitorioso, mas que a sua vitória viria através de uma morte dramática. Era uma necessidade profética. Era uma necessidade cerimonial e religiosa. Todo o sistema sacrificial era baseado na morte do cordeiro. Ninguém levava um cordeiro para o sacerdote passar a mão na cabecinha dele e depois deixar o cordeiro ir embora de volta para casa. O cordeiro era morto, tinha que morrer. Era o princípio que estava por trás do ensino. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, se o cordeiro tinha que morrer e Jesus era o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, era necessário, cerimonialmente, que ele também morresse. Era uma necessidade doutrinária, irmãos. A salvação exigia a morte, porque o salário do pecado era a morte. E se não houvesse a morte de um justo pelos outros, a salvação não teria chegado para nós. Então, ele tinha que morrer. E Paulo diz, atenção, vejam bem, eu passei para vocês aquilo que eu recebi, e há muita base, muita gente por trás junto comigo a confirmar que isto é assim, que Jesus morreu. Os irmãos encontrarão com alguma facilidade hoje em dia uma porção de gente a dizer asneiras, a dizer tolices realmente, a falar que Jesus desmaiou na cruz. Ele estava desmaiado, então, porque foi tão depressa, foi muito rápido, imagina, não dava para morrer tão depressa assim. Então ele desmaiou e depois, quando foi colocado na sepultura, como aquilo estava frio, durante a noite ele acordou arrepiado de frio e depois então foi lá e virou a pedra e saiu da sepultura, assustou os soldados porque ficaram apavorados quando o viram aparecer, e foi assim que aconteceu. Meus irmãos, quem defende esta posição não leu os Evangelhos, nunca leu nada a respeito do que era os açoites romanos, não faz ideia do que é uma crucificação e certamente nunca lhe meteram um prego aqui pela articulação do punho. Até a ciência, irmãos, se é que ela tem algum valor,
confirma absolutamente isto. Um grupo de médicos, cientistas da Clínica Mayo em Nova Iorque fez uma avaliação cuidadosa pelos parâmetros médicos e fisiológicos de tudo o que foi feito com Jesus. E a conclusão que eles chegaram foi, sem dúvida nenhuma, que Jesus morreu na cruz. A surpresa deles é que ele tenha aguentado tanto tempo. É que ele tenha vivido tantas horas antes de finalmente falecer na cruz. Mas Paulo continua e ele diz, morreu segundo as Escrituras, foi sepultado. É preciso dizer porquê, irmãos, porque só se sepulta quem está morto, não é? É uma confirmação óbvia e natural daquilo que acontece com alguém que morreu. E logo a seguir ele afirma, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Mas aqui, irmãos, chegamos ao ponto-chave da questão. Se não havia facilidade para aceitar a ressurreição, se culturalmente falando, no seu tempo, isto não era considerado possível, se na cultura grega a ressurreição era negada e na cultura judaica ela era vista como algo essencialmente espiritual, como confirmar a ressurreição de Jesus? Como em qualquer tribunal, com provas concludentes, com testemunhas confirmativas, testemunhas em qualidade e em quantidade suficiente para provar aquilo que se estava a dizer. Testemunhas oculares, não podia ser alguém que tinha ouvido falar, tinha que ser alguém que estivesse lá, que tivesse visto. Testemunhas capazes, tinham que ser pessoas com condições de avaliar o que estava a acontecer racionalmente, que estivessem em são juízo, não podiam ser pessoas, enfim, com problemas psicológicos para fazer esta avaliação. Tinham que ser testemunhas íntegras, de boa reputação, porque diante de um tribunal vai-se avaliar a vida do indivíduo. A vida dele condiz? Não, este indivíduo é conhecido como um burlão e vai ali fazer um testemunho, ninguém aceita o testemunho dele. Portanto, tinham que ser testemunhas íntegras e tinham que ser em número suficiente para defender aquilo que estava a ser dito. Nenhum tribunal aceitava uma palavra tão séria com menos do que 2 testemunhas. E na lei, os irmãos sabem, eram pedidas 3 testemunhas para os casos mais complicados. E então Paulo nos dá as evidências, as certezas que nós temos para a ressurreição. E a primeira ele já tinha dado logo no início do capítulo. A própria igreja e a sua existência. Como podiam eles, os coríntios, gentios, ter sido salvos se a ressurreição não tivesse sido real? Como podiam os coríntios ter experimentado a salvação e a presença de Deus em suas vidas se na prática Jesus não tivesse ressuscitado? Como é que eles podiam ter respostas às suas orações se o Senhor não estivesse vivo e ativo? Como podiam ter eles segurança do céu pela ação do Espírito Santo se não houvesse esta confirmação? Como podia ter surgido a igreja se não houvesse ressurreição? Irmãos, lembram-se? Assim como Jesus disse que ia morrer, ele também disse aos seus discípulos que no terceiro dia ele ia ressuscitar. E os seus discípulos nem sequer conseguiam entender que ele ia morrer, que dirá aceitar que ele ia ressuscitar? Se os discípulos estivessem à espera da ressurreição, irmãos, eles estariam, eu brinquei com os irmãos no domingo passado, mas não é? Eles estariam todos em grupo, não é? Em coro, na frente da sepultura, com bandeirinhas nas mãos, à espera que Jesus saísse da sepultura. Ele tinha dito que ia vir, olha, ele aqui está. Mas é curioso, irmãos, que os únicos que acreditaram na palavra de Jesus sobre a ressurreição foram os seus inimigos. Porque os líderes religiosos foram a Pilatos e disseram, olha, antes de morrer, vejam os irmãos, ele tinha dito muitas vezes e de forma pública, olha, ele falou, antes de ser morto, ele falou várias vezes que ao terceiro dia ressuscitar. É melhor pôr uma guarda na sepultura. A gente não tem dúvida que ele está morto, mas olha, pelo simples não, ele disse que ia ressuscitar. Irmãos, os discípulos estavam cheios de medo, eles não acreditaram. E a descrição do Evangelho que nos fala a respeito da ressurreição diz que as mulheres chegaram e disseram aos apóstolos, nós vimos Jesus ressuscitar. E os discípulos disseram, lembram-se dos 2 discípulos a caminho de Emaús? Jesus vai estar com eles. Quando Jesus começa a conversar com Deus, eles estão a dar a Jesus.
entusiasmo da ressurreição. Os discípulos no caminho de Emaús estão tão desanimados. E Jesus vai andar com eles e pergunta assim: porquê é que vocês estão tão desanimados? Mas tu não ouviste nada do que se passou em Jerusalém? E eles contam como Jesus morreu. E depois eles dizem: é verdade que hoje de manhã as mulheres foram à sepultura, dizem que ela está vazia, que viram um anjo, que ele ressuscitou. Mas eles dão esta informação assim com um ar de total falta de confiança, irmãos. Eles não estavam à espera, eles não acreditavam. Não há nenhuma possibilidade da igreja ter nascido se não fosse a ressurreição, irmãos. Só algo fora do comum, tão extraordinário quanto Jesus aparecer depois de estar morto na cruz, passados 3 dias, que nem são 3 dias de 24 horas, é 3 dias na contagem dos judeus, vivo, cheio de poder diante deles, só isto podia tê-los levado ao início da igreja. A segunda evidência, e Paulo repete aqui várias vezes, segundo as Escrituras. Morreu e ressuscitou segundo as Escrituras. As profecias que falavam da morte do Salvador também falavam da sua ressurreição. Também diziam que depois de morrer ele seria exaltado. Também anunciavam o seu corpo não vai ver corrupção. As profecias eram inequívocas a respeito da ressurreição de Jesus. E então Paulo lança a terceira evidência. Ele fala sobre as testemunhas. E ele diz: e foi visto por Cefas, e depois pelos 12, e uma vez por 500 irmãos, dos quais a maioria ainda está viva, e depois por Tiago, e depois por todos os apóstolos. Vejam, irmãos, são muitas as testemunhas. São testemunhas em quantidade impressionante e em qualidade perfeita. E ele começa por descrever o testemunho daquele que era o primeiro, o mais importante, Pedro, Cefas, aquele que traíra a Jesus, mas que era o líder dos apóstolos. Ele viu a Jesus. Lucas dá esta confirmação. Jesus teve uma aparição específica, particular, só para Pedro. Foi o que aconteceu nesta ocasião? Não sabemos. Só podemos especular. Mas Pedro viu a Jesus ressuscitado. E depois os 12. E os irmãos vão dizer: mas espera aí, não havia 12 nessa altura. Não havia. Só havia 11 porque Judas tinha se suicidado. É uma maneira de falar dos seus discípulos, certo? Portanto, Jesus apareceu aos seus discípulos. E depois diz que apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. A maioria dos estudiosos creem que isto aconteceu na Galileia, onde estava a maioria daqueles que confiavam em Jesus e que tinham aceito Jesus como Messias. E a maioria destas pessoas estava viva. Note bem, meu irmão, esta carta foi escrita antes dos Evangelhos. Este é o primeiro relato substancial daquilo que foi a ressurreição de Jesus. Quando chegarmos aos Evangelhos, vamos ter o relato de uma forma diferente. Porque alguns irmãos podem ler assim e dizer assim: mas Paulo era muito machista. Então não foram as mulheres as primeiras a ver Jesus? E porquê que Paulo não fala das mulheres? Note, irmão, a diferença. O texto de Paulo é um texto doutrinário. Ele está a fazer uma defesa legal. Ele está a defender a evidência da ressurreição como quem está diante de um tribunal. E no tempo de Paulo, nenhum tribunal aceitava testemunho feminino. É por isso que Paulo não cita as mulheres. Quando os evangelistas forem escrever a história, eles vão contar a história. E na história, as primeiras que viram foram as mulheres. Não há dúvida nenhuma disto. É por isso que Paulo aqui não cita as mulheres. Mas como primeira evidência, este texto doutrinário é fundamental para nós. Paulo diz: depois de aparecer a estes 500, ele apareceu a Tiago. Este Tiago aqui, certamente o seu próprio meio-irmão, não é? Filho de Maria e de José, que depois tornou-se o líder da igreja em Jerusalém. E por fim ele apareceu aos apóstolos, no plural. Esta expressão deve referir não apenas os 12, mas todos aqueles que eram chamados testemunhas da ressurreição de Jesus, porque no livro de Atos dos Apóstolos vários outros personagens, além dos discípulos, são chamados de apóstolos. É uma coisa muito interessante, irmãos, a abundância que o nosso Deus nos dá. A lei exigia que houvesse 3 testemunhas. 3 testemunhas. E o Senhor nos dá mais de 500. Era para não ficar dúvida nenhuma. Mais de 500. Ao longo de muitos dias. Viram o Senhor em corpo. Não foi uma alucinação e nem foi um fantasma. Porque Ele sentou-se com eles,
eles tocaram nele, ele tocou neles, eles comeram juntos. A quarta evidência, diz o apóstolo Paulo, e por derradeiro de todos me apareceu a mim, como um abortivo. A quarta evidência, irmãos, era o próprio Paulo. Evidência impossível de se desfazer ou de não reparar. Paulo fora simplesmente Saulo de Tarso, o maior perseguidor da igreja. A história dele, irmãos, é simplesmente uma das mais maravilhosas e, por outro lado, que nos mostra toda a forma como Deus age. O maior perseguidor transformou-se no maior missionário. O maior perseguidor vai ser o maior pregador, o doutrinador, aquele que vai expandir o Evangelho. Paulo tinha sido um homem tão zeloso para destruir a igreja de Jesus, que ele não se contentou de o fazer em Jerusalém. Ele precisou de receber documentos para poder ir a Damasco, para perseguir os crentes lá longe. O que é bom, irmãos, é perceber que este zelo continua, não é? Ele depois também não se contenta em pregar o Evangelho só onde está. Ele tem que ir pelo mundo inteiro anunciando que Jesus afinal é o Salvador. O que é que podia mudar o coração de um homem como Saulo? O irmão tem um colega de trabalho difícil. A irmã tem uma vizinha complicada. Você talvez conheça alguém que você diz assim, não, esta pessoa nunca. É impossível esta pessoa se converter. Não é só um cético, não é só um ateu. Ele é contrário. Ele junta argumentos, ele prepara material, ele vai procurar na internet, ele lê livros. Cada vez que ele me encontra, ele tem que me agredir. Conhece pessoas assim? Acha que é impossível? Então, olha, leia a história de Paulo. Ele não se contentava em perseguir irmãos, ele prendia e matava aqueles que pertenciam a Jesus. Ele tinha convicção de que eles estavam a seguir um herege, um blasfemo. O que é que podia mudar o coração deste homem? A ressurreição, irmãos, a ressurreição. Ele viu o Senhor Jesus e no caso de Paulo, ele precisou literalmente cair do cavalo. E quando ele caiu do cavalo e ele viu que Jesus afinal estava ali vivo, o seu coração foi realmente mudado de forma radical. E é por isso que ele diz, o último fui eu. As aparições do Senhor não continuam indefinidamente. A última aconteceu comigo. E comigo foi fora do normal, foi fora da época. Tipo um aborto. O aborto acontece fora do tempo, não é? Algumas pessoas dizem, mas a figura do aborto não cabe bem aqui, porque o aborto nasce antes da hora. E Paulo não nasceu antes, nasceu depois. Depende da sua visão, irmãos. É assim, se pensar em termos de preparação, os discípulos foram preparados ao longo de 3 anos para entender que Jesus era o Salvador e que tinha ressuscitado. E Paulo? Paulo não teve preparação nenhuma, foi de repente. Foi como um aborto, nasceu de repente. A primeira vez que viu já creu. E já saiu preparado, já com vontade de pregar o Evangelho. Mas também um aborto no sentido de que ele era diferente, ele era algo fora do habitual. Porque ele mesmo diz, eu não merecia ser salvo, porque eu era perseguidor da igreja. Eu não merecia ser apóstolo, porque eu perseguia a igreja. Mas, no entretanto, irmãos, notem o que Paulo diz. Ele é o menor dos apóstolos, mas ele também diz, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. É bom, irmãos, percebermos isto nestes versículos, porque aqui Paulo nos mostra que a graça que salva também capacita e move. Ser salvo e não ser motivado pela salvação é estranho. Ser salvo e se contentar com fazer nada é estranho à Bíblia. Nos leva a desconfiar. A graça é oposto de mérito, não de trabalho. Graça é oposto de mérito, de merecimento. Nós não merecemos, somos salvos pela graça. Mas a graça não significa que nós não vamos nos envolver, que nós não vamos trabalhar, que nós não vamos nos dedicar, que nós não vamos nos esforçar. Pelo contrário, a graça que salva nos dispõe, nos leva a este desejo. E Paulo sabia que ele não merecia, ele diz, eu não merecia. Mas ele trabalhou mais do que todos, motivado pela graça, levado pela graça. E a quinta e última evidência, irmãos, versículo 11. Assim pregamos, e assim vocês creram.
assim pregamos e assim vocês creram. A quinta evidência da ressurreição de Jesus somos nós, os que cremos. Irmãos, faz 2000 anos que Jesus ressuscitou. Faz 2000 anos que estão tentando negar a ressurreição de Cristo. Faz 2000 anos que algumas das mentes mais brilhantes que surgiram sobre o planeta se dedicaram arduamente a tentar mostrar que afinal era tudo uma falácia, era tudo um engano, era tudo uma mentira. 2000 anos a tentar. E a igreja está aqui, irmãos. Não pode ser destruída. E a certeza da presença do Senhor conosco está presente a cada dia. Depois de 2000 anos tentando destruir a igreja, ela continua de pé. E as pessoas continuam dizendo: eu sei que Ele ressuscitou porque Ele está vivo e fala comigo. Vive na minha vida. Faz a diferença total em mim. Quando Paulo está a escrever, ele está a escrever em grego. E não querendo cansar os irmãos, porque agora já no fim do culto cansar-vos com gramática era complicado. Mas Paulo fala sobre aquilo que aconteceu e ele usa, regra geral, um verbo chamado aoristo, que diz respeito a uma coisa que aconteceu no passado e ponto final. Aconteceu, acabou, pronto. Mas quando ele fala da ressurreição, ele usa o passado perfeito, que é algo que aconteceu, mas que continua efetivo. Algo que sucedeu, mas cujas consequências permanecem. E quando ele diz, morreu, é aoristo. Morreu, morreu e acabou, ponto. Foi sepultado, aconteceu e ponto. Ressuscitou. E ele muda de verbo. Porque a sua ressurreição que aconteceu lá, não ficou só lá. Continua ativa até hoje. Continua presente até hoje. Continua tendo as suas consequências e os seus efeitos até hoje. E nós somos as testemunhas de que este Senhor que ressuscitou está vivo. Está conosco. A sua igreja, de um modo único e especial, pode dar a prova de que o Cristo que nós amamos verdadeiramente ressuscitou. E se Cristo ressuscitou, irmãos, isto representa a nossa garantia, a nossa vitória. Vitória sobre o quê? Se os irmãos quiserem, próximo domingo, às 6h30, estaremos aqui, na vontade do Senhor, para louvar, para continuar olhando este texto e para ver o que é que esta vitória representa para nós. Nós vamos guardar no nosso coração esta alegria. Nós cremos na ressurreição de Jesus porque temos farta e ampla evidência, garantia histórica, não só, doutrinária, não só, nas nossas próprias vidas e não só, mas como Igreja do Senhor, nós somos testemunhas de que Ele vivo está.